Olá, vamos começar uma aula sobre torção, princípios de resistência dos materiais. A torção é um fenômeno que acontece muito em elementos mecânicos, assim como a tração, compressão, flexão, nós temos a torção. Então, aí você já pode contar, tração, compressão, flexão, torção e ainda o cisalhamento, né? São tipos de esforços que nós analisamos durante o dimensionamento de elementos mecânicos. A torção é caracterizada pela seguinte situação: aqui é um elemento vazado, né? Um tubo vazado, um formato qualquer, e aí é aplicado um torque, né? Para cá no sentido anti-horário, né? E para lá no sentido horário, obviamente, um contrário ao outro. E aí a seção interior aqui, essa seção aqui, fica sujeita a esse esforço de cisalhamento por torção, uma superfície tendendo a girar sobre a outra. Então, é uma espécie de cisalhamento, porém característico de um esforço de torção. Tá ok? Vamos lá. Aqui é um exemplo de uma torção que aconteceu e acabou provocando a falha num eixo de um equipamento. Tá? Aqui não, deixa eu tentar ampliar um pouco, mas o ângulo principal que aparece aqui nesse eixo, ele é de 45 graus. Tá? Porque internamente lá na torção, nós temos os esforços aplicados, por mais que sejam cisalhantes, né? Mas dentro de cada pedacinho de metal, esse esforço cisalhante acaba produzindo um esforço principal a 45 graus. E é esse esforço a 45 graus que promove a falha propriamente dita. O nosso cálculo leva em conta uma superfície deslizando sobre a outra, como um cisalhamento, né? Mas lá dentro do material, o esforço principal ele acontece a 45 graus, tá ok? Mas nada desabona o cálculo que a gente vai aprender a fazer nesse método, tá? Então o cálculo que a gente vai fazer é um cálculo abrangente que pega o elemento como um todo, né? Aí se alguém quiser estudar exatamente as tensões que levam à falha, aí tem que se especializar um pouco mais aí na área de resistência dos materiais. Os eixos são uma espécie de elementos de máquinas, são um dos principais, inclusive, né? Nós temos aí eixos, temos mancais de rolamento, mancais de deslizamento, polias, rodas dentadas, correntes, correias, enfim, tem muitos elementos de máquinas, mas porque os eixos são um dos principais, nós vamos dar uma atenção especial durante essa nossa aula, tá? Então, os eixos vão ser focalizados com uma boa atenção, tá? Eles apresentam normalmente forma cilíndrica, porém existem exceções, né? Então, normalmente a seção do eixo é cilíndrica, mas nada impede que você tenha aí um eixo de seção retangular, né? Então, aqui, digamos, né, o nosso eixo, e esse eixo aí, então, vai ficar sujeito também a um esforço de torção, se ele for utilizado aí para transmissão de potência. Vamos mudar a nossa cor, vamos utilizar aqui o amarelinho, o amarelo é bom. Isso. Tá ok? Então, os eixos são importantes aí, é um dos principais elementos que nós vamos abordar. Aqui está alguns modelos, né? Nós temos desde um pequeno eixo aqui, que serve apenas como um apoio, um eixo de relógio, por exemplo, né? Ele é pequeno, mas ele não deixa de ser um eixo. Então, ele aqui está representando os eixos pequenos. Aí eixos intermediários e também eixos bastante grandes, né? Nós temos aí eixos em navios,
eixos em trens, eixos que aparecem em gruas, equipamentos de grande porte, né? Então, eixos nós temos de todos os tamanhos. Lembrando que nós temos eixos que transmitem potência e eixos que não transmitem potência. Eixos que só servem de apoio. Por exemplo, um pequeno eixo de uma pulseira de relógio, né? Ele só vai servir de apoio para a pulseira, ele não vai ter a finalidade de transferência de torque. Mas isso nós já vamos verificar adiante aqui, ó, tá? Então olha aqui, o projetista de máquinas está frequentemente envolvido com a tarefa de projetar um eixo, tipo de material, ele tem que escolher, comprimento e principalmente o diâmetro, né? São as características do eixo, para que atenda de forma segura todos os requisitos solicitados. Então, material, diâmetro e comprimento são as características principais. A classificação dos eixos é segundo essa divisão aqui, ó. Principalmente, deixa eu só pegar aqui outra cor. Principalmente essas duas classes aqui, ó. Os eixos propriamente ditos, que eles não transmitem torque, não transmitem potência, eles só servem de apoio. Então vamos escrever aqui a palavra apoio, para vocês lembrarem. E os eixos árvore, que transmitem potência. Então, potência. Ou torque, né? Então, depende do que você está analisando. Você pode estar diante de um eixo simples, apoio, ou de um eixo que transmite potência. Vou dar aqui um exemplo de um eixo que transmite potência, né? Então, você tem aqui, por exemplo, uma roda dentada, ela está ligada aqui num eixo, esse eixo aqui tem os seus mancais, e aqui tu tem uma outra roda dentada. Essa roda dentada aqui vai acionar aqui uma máquina, né? E aqui tu tem um motor, né, vinculado aqui a essa primeira roda. Então esse motor aqui, vamos utilizar aqui outra cor, ele rotaciona aqui seu pinhão, que por sua vez aciona aqui a sua roda dentada primeira, e esse eixo vai transferir aqui um torque e uma rotação a a outra roda dentada aqui à direita, tá? Então nesse trecho aqui do eixo, né, você tem aqui internamente na seção um torque aplicado, tá ok? Então existe uma transferência de potência ao longo do eixo. A potência migra de lá para cá, tá ok? Então isso é importante. Esse é o chamado eixo árvore, né? Ele tem essa finalidade aí de transferência de potência. Aqui mais exemplos, né? Por exemplo, aqui o carrinho de mão é um simples eixo, ele não transmite potência. Então ele apenas apoia a roda. Não existe transferência de torque nesse caso aí. Então aqui é mais ou menos assim. Vamos fazer aqui, ó, o nosso eixo. E aí a nossa rodinha, bem simplinha, tá? Só para representação. E ela está simplesmente apoiada. Aqui é como se fosse um mancal, uma espécie de mancal. Aqui também, o eixo aqui, ele pode estar fixo, como na maioria das vezes ele está fixo, né? Ele está fixo nas pontas, e aí a roda gira sobre o eixo. Então o eixo propriamente nem gira, né? A rotação dele é nula, não tem rotação, mas a roda rotaciona, né? A roda está girando, tá ok? Então esse é um eixo simples, não é um eixo árvore. Aqui um outro exemplo de eixo simples que não transfere potência, tá? E aqui em veículos, né, de grande porte, esse aqui provavelmente é um equipamento, né, um caminhão trator, a gente chama de cavalo mecânico, e ele provavelmente tem tração nos quatro pontos. Então tanto aqui, quanto lá do outro lado, todos eles são
eixos árvores, né? Nesses 4 pontos aqui eu tenho chamado eixo árvore, tá ok? Aqui mais alguns exemplos. Nós temos aqui um elemento em movimento, que seria, por exemplo, aqui um eixo de Camis, né? Nesse momento aqui, ele está transmitindo potência ao longo dele, porque na hora que você provoca a usinagem aqui, é um movimento de rotação, esse movimento aqui de rotação é transferido para esse eixo. E aí você tem aqui um esforço de corte, e você faz o quê? Com que esse eixo transfira potência, tá ok? Tá? Desse lado aqui, ó, essa ponta aqui a gente chama de contraponta no torno, né? Ela não tem finalidade de transferência de potência, ela só tem finalidade de apoio. Então ela se enquadra no caso só de eixo. E aqui o elemento sendo usinado novamente durante a usinagem, ele acaba funcionando como um eixo árvore, sem falar aqui no eixo principal da máquina que movimenta essa placa de castanhas aqui. E essa placa é que prende a peça sendo usinada. Então esse eixo aqui principal é o chamado eixo árvore, ele transfere potência para a placa de castanhas. Aplicação. Um eixo tipicamente transmite diretamente torque de um dispositivo de comando, motor elétrico ou de combustão interna, através da máquina. Então vai lá o nosso torque ao longo do eixo, mais a nossa rotação, né? Todo torque em parceria com a rotação, ele transfere uma potência. Tá? Vocês lembram que toda força em parceria com uma velocidade, isso dava o quê? Potência. Uma força aplicada no objeto numa certa velocidade. Você está transferindo uma potência naquele sistema. Aqui também, tu tem um torque numa certa velocidade angular, você está transferindo potência. Outras vezes, aos eixos, encontramos engrenagens, polias, correntes que transmitem o movimento rotativo para a unidade. Citei agora há pouco, né? Aqui nesse exemplo, não, vamos voltar um pouco mais. Aqui, ó, as rodas dentadas que estão transmitindo potência para o eixo, e o eixo transmite novamente para a roda dentada, né? Uma sequência de trabalho, transferência de potência. Aqui um exemplo bem bacana, é um eixo que está vinculado a uma roda de um sistema de vagão, né? Ou um carro que anda sobre trilhos de trem, né? E esse motor elétrico ele está ligado aqui a esse eixo através de um pinhão principal aqui, que é da onde vem o movimento, e aí ele transfere para a roda dentada movida. Então esse aqui é a motora e esse aqui é a movida, né? Nós temos aí esses dois termos adicionais que é importante você gravar. Normalmente a motora sempre é menor, tá? Porque a grande maioria das vezes nós queremos diminuir a rotação e aumentar o torque. Mas nada impede que seja o inverso. Você tem um torque alto e uma velocidade baixa e queira gerar uma alta velocidade num baixo torque. Aí então a motora vai acabar girando mais devagar do que a movida, tá? Mas normalmente é isso que acontece. A motora é menor, tem menos dentes, gira numa velocidade maior. E a movida é maior, tem mais dentes, gira numa velocidade menor. Tá ok? Outra característica importante, veja aqui, ó. Vamos mudar de cor. Vamos pegar aqui o vermelho. Observe que o pinhão ele está girando nesse sentido, ou seja, se você olhar ali, ó, está saindo da ponteira do eixo, né? Por outro lado, deixa eu só ver aqui. Aliás, desculpa, está entrando, né? Está entrando na ponteira do eixo. Por outro lado, a movida, ela inverteu a rotação e está saindo. Então, esse tipo de transmissão por rodas dentadas, ele inverte o sentido da rotação,
Um é horário, outro é anti-horário. Tá? Aqui embaixo um outro exemplo de uma colheitadeira. Tá? Você tem aqui uma movida, que é essa aqui inferior. Essa movida aciona essa aqui. Então aqui, desculpa, movida não, motora, né? Então essa aqui é a motora. E essa aqui é a primeira movida. Seria a engrenagem. Essa aqui seria a nossa 1. Essa aqui seria a nossa 2. E essa movida move outra. Então, nesse conjunto, ela é tanto motora como movida. Né? Então, ela é movida se você pegar com a 1 ou ela é motora se você pegar ela com a 3 aqui. Então, 2 com 3 ela é motora, mais 2 com 1 ela é movida. Tá ok? Olha só o sentido. Digamos que aqui está girando aqui, nesse sentido, ou seja, está entrando na tela do computador. Né? Aqui ela vai, então, aqui, ó, vai vir, opa, desculpa, é para lá, né? Aqui, ó. Ela vai estar saindo da tela do computador. Então, veja que o sentido acaba invertendo, né? E aqui também, ó, tá em agora, inverteu de novo, né? Tá entrando para a tela do computador, tá bom? Esses detalhes são importantes vocês observarem. Aqui mais um modelinho, né? Onde nós temos aqui engrenagens, já não mais de dentes retos, mas de dentes cônicos, que são utilizadas em situações que eu preciso transferir um movimento que está aqui numa direção e sentido e eu preciso transferir esse movimento para outra direção e sentido, né? Veja aqui que eu estou na vertical, então eu saio de uma direção horizontal e vou para uma direção vertical. Nesse caso, as engrenagens cônicas nos auxiliam, tá? Existem também as engrenagens reversas, observa aqui embaixo, olha só, elas têm um ângulo de usinagem dos dentes de tal maneira que o engrenamento dela acontece a 90 graus uma da outra. Então eu também consigo mudar, ó, estou aqui e venho para cá, estava na horizontal, né? Estava aqui na horizontal e passei o movimento para a vertical. É similar a esse caso anterior aqui, ok? Essas de dentes retos, inclusive essa cônica, essa e essa, elas têm uma característica, o ruído, né? Geralmente tem um ruído típico desse tipo de engrenagens. Obviamente que quanto melhor a precisão da usinagem, menor este ruído. Mas, via de regra, todas elas apresentam um certo nível de ruído. Por quê? Porque um dente que está passando aqui e está em contato com outro dente, né? Quando ele deixa de tocar e vai começar a tocar o próximo dente, existe um salto. É como se saltasse para o próximo dente. Ele não faz isso de forma sincronizada e homogênea, né? Existe um salto, sai de um dente e pula para o outro. Obviamente que isso é a nível de décimos ou milésimos de milímetro, então é um toquezinho muito leve, muito rápido, né? Não chega a ser prejudicial, porém acaba gerando um certo ruído. Ok? Então vamos lá. Mais alguns casos aqui. Perceba que aqui agora nós já temos os elementos de máquinas, as polias, as correias. Essa aqui é a polia e essa aqui é a correia. Vamos até mudar de cor aqui, ó. Então essa aqui é a nossa correia, tá? A correia, uma das características interessantes dela é que ela tem uma transmissão suave. Ao contrário das rodas dentadas, que pode haver trepidação, pode haver ruído, a correia não tem esse problema. Ela é feita de elementos flexíveis e ela não provoca muita vibração, quase nada de vibração na transmissão. Então ela é muito boa quando você tiver problemas de vibração. Veja que aqui tem um conjunto, ó, polia, correia, polia, eixo.
E aqui também, ó, a polia ela vai para esse eixo aqui, ó, que não está mostrando aqui. Ele está dentro do sistema. Aqui tem um mancal, inclusive, isso aqui é um mancal. E esse eixo ele é acoplado numa outra engrenagem. Então vamos analisar. Aqui tu tem um motor elétrico, tu tem polia, tu tem correia, tu tem polia novamente, tu tem eixo. Lá do outro lado tu tem uma roda dentada, ou seja, chamou aqui de engrenagem, mas a engrenagem é pelo menos duas rodas dentadas juntas. Mas enfim, você transfere, olha, aqui também tem um eixo, acabei não citando, ó. Eixo, polia, correia, polia, eixo e uma roda dentada. Então, a potência vai sendo transferida de elemento a elemento, e cada um com suas características. Veja que as polias são de vários formatos. Aqui, por exemplo, a polia V. Polia V para uma correia V. A característica da correia V é que quanto mais você traciona ela, então digamos aqui é o canal da polia, e a sua correia está posta aqui dentro. Ela vai encaixar aqui dentro, a correia, dentro do canal da polia. Quanto mais você traciona, mais ela afunda no canal. Tu faz força de tração nela, puxando ela, tipo aqui, ó, puxando uma força F, ela acaba travando mais ainda no canal. Então é uma outra característica interessante. Ela quase não desliza, ela tem um deslizamento, mas é pouco, porque ela acaba travando muito bem nesse canal, tá? E aí, as polias e correias V, você pode fazer sequências. Aqui no caso tem duas, ó. Uma, duas, três, pode fazer 4, 5, 6 transmissões com correias, as quantas forem necessárias para transmitir a potência necessária, tá ok? Então, essa é uma característica interessante. Existem também polias planas. Vamos fazer um desenho bem básico aqui, ó. Opa! Então, eu estou exagerando um pouco na superfície, tá? Então, aqui a nossa polia é como se tivesse aqui um perfil da polia, né? Aqui nós temos aqui a região do eixo, tá? E aqui embaixo repete, né? Repete é outro lado. Então, tá em corte aqui. Tá em corte, vamos até apagar aqui, ó. Tá em corte, tá ok? Então, se fosse levar a ferro e fogo aqui o nosso desenho, nós teríamos que fazer uma pequena achura. Vamos até fazer aqui. Isso aqui é tudo metal, tá? Metal, 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 metal. Aqui é o orifício do eixo, aqui embaixo também tudo metal, tá em corte. Aí, a correia plana, ela vai se alojar aqui em cima. É claro que essa polia ela é levemente abaulada para fora. Não gostei aqui. Eu exagerei no abaulamento, tá? Mas essa polia é levemente abaulada para fora, de forma com que a correia plana fique sempre sobre a polia, né? Se ela tender para um lado, ela é puxada de volta. Se tender para o outro, ela é puxada de volta. Ela fica estável ali em cima. Porém, ela acaba tendo um problema de deslizamento. Então, elas são usáveis? São. Né? Tem aplicações um pouquinho mais restritas, mas são usáveis. E são em situações onde você não precisa de elevadas potências e aonde, se houver escorregamento, também não vai ter problema para você. Né? O que é o escorregamento? É a correia deslizar sobre a polia. Né? A superfície da polia está aqui, a correia está aqui em cima e ela acaba deslizando. Né? A polia vai menos e a correia vai mais, ou ao contrário. A polia anda mais na rotação e a correia anda menos, ou seja, está tendo um deslizamento entre a polia e a correia. Então, depende da aplicação, você poderá ou não se utilizar. Aqui um exemplo, olha só como que as correias são interessantes, elas são flexíveis. Olha, você pode passar por várias situações aqui, ó. Olha só, você passou aqui, levou o movimento lá adiante,
né? E aí lá de baixo, lá provavelmente tem outra polia aqui, a correia subiu aqui, passou por aqui, foi para lá. Não é a mesma correia, provavelmente tem um outro sistema aqui de polia. Mas enfim, você pode fazer a transferência de movimento de N maneiras, né? Claro que quanto mais simples for o teu sistema, melhor, né? Evitar coisas complicadas é melhor para manutenção e outras operações. Aqui então mais exemplos, ó, veja que aqui tem uma polia simples, outra polia simples menor, uma polia em V, essas também eram em V, né? Mas essa aqui é em V, só que tem 3 canais, né? Essa aqui, ó, uma polia grande de um canal e uma polia grande de um canal também. Outro tipo característico de correia, além da em V e da plana, é a dentada. A plana é a que mais desliza. A em V desliza quase nada, muito pouco, mas ainda assim desliza. Tem equipamentos que você não pode ter falha no sincronismo, ou seja, não pode haver deslizamento entre a polia e a correia. Então, nesse caso, você tem também uma polia dentada, uma polia para a correia dentada. Então, a correia já tem seus dentes. Muitos automóveis possuem esse tipo de transmissão na parte da motorização, tá? Isso é importante. Existe um sincronismo do motor entre o eixo principal do motor e o acionamento das válvulas em cima no cabeçote. Esse sincronismo não pode perder, porque quando o pistão sobe, nenhuma das válvulas pode estar aberta. Então, quando o pistão está subindo, ambas as válvulas fecham e esse sincronismo tem que ser mantido. Do contrário, o pistão bate na válvula e aí acaba comprometendo o sistema mecânico, né? Pode ser gravíssimo, médio, né? Dificilmente se sai sem ter que abrir o motor, muito raro, tá? Então, vamos adiante. Aqui mais elementos mecânicos, aqui só que correntes, né? Então, isso aqui também é chamado de roda dentada. Porém, é uma roda dentada para a correia, tá? Desculpa, para a corrente, né? Então, tem o eixo novamente aqui. Ele está aqui como sendo um eixo motor, então provavelmente nós temos um torque que está vindo aqui por ele e com uma rotação ômega. Você pode imaginar a tua rotação como sendo N, tá? Depois tem que transferir aqui o N em RPM para radiano por segundo, mas sempre tem o torque e a rotação, não importa a unidade por enquanto. E aí esse torque é transferido para essa roda dentada e consequentemente, olha só, está tracionando aqui, ó, uma força na corrente é feita, tá? Então tem aqui um raio, né, e uma força que está sendo feita aqui, tá? Esse aqui é o lado bambo da corrente, tá? Ele não está fazendo força alguma, e esse é o lado tensionado, sempre vai ser assim, inclusive nas polias e correias, sempre um dos lados é o lado bambo e outro lado é o lado tensionado, tá ok? Então tem o lado da tração e o lado que não é tracionado. Vamos lá, aqui também um outro exemplo, olha só o que pode ser feito com correntes e rodas dentadas. Perceba, ó, tem um eixo aqui motor, ele leva movimento para essa aqui, que é uma roda dentada, através de um eixo vem movimento para essa outra rodinha dentada, essa rodinha dentada leva movimento para essa aqui e para essa aqui, ok? Na forma como está expresso aqui, esse apoio aqui, ele não transmite potência alguma, ele só serve para dar o esticamento na corrente, tá? Para manter a corrente esticada. Porém, essa aqui em cima, essa roda aqui, provavelmente ela é utilizada para transferir algum tipo de movimento internamente, tá? Então, olha só como que é flexível, né? Trabalhar com correntes e correias, né? Você pode fazer voltas, levar para lá e para cá sem problema. Obviamente que tem um problema aqui do ângulo, né? Veja que
você evita, né? Digamos, aqui tem uma roda dentada e uma corrente. De repente a corrente ficou tão aberta, né? Vamos fazer aqui de novo. A corrente ficou tão aberta aqui na sua colocação que ela passa que mal toca a roda dentada e vai adiante, ou seja, vai pegar aqui um ou dois dentes apenas. Isso aqui não é legal. Por quê? Você vai estar sobrecarregando os esforços em apenas um ou dois dentes. E aí a chance de acelerar o desgaste aqui é muito grande. E com o tempo, esses dentes vão desgastando e acabam então vindo até a falhar os dentes ou até mesmo a corrente, porque os rolos da corrente também vão desgastando. Tá? Enfim, sempre é bom ter um mínimo de ângulo, a gente chama ângulo de abraçamento, né? Não muito pequeno, né? Tu tem que ter um mínimo. Quando você for olhar, então isso aqui que é o ângulo de abraçamento, esse é alfa. Quando tu for olhar, vamos mudar de cor, ó, perceba que o alfa aqui, ó, esse beta é bem maior do que o alfa, né? Bem maior. Então a chance daquele lá danificar é bem maior do que a chance desse aqui. Então quando tu for escolher correntes e rodas dentadas, os manuais, aliás, os catálogos dos fabricantes das correntes, eles já indicam o mínimo ângulo beta que você pode utilizar, tá bom? Então, sempre tem que respeitar isso. Essa observação é válida também aqui para as polias. Veja que ele deixa de tocar aqui, deixa de tocar lá. Esse ângulo todo aqui é chamado de ângulo de contato. Aqui também, deixa de tocar aqui, deixa de tocar lá. Esse ângulo é o ângulo de contato. Tá? Também as correias, o fabricante indica o mínimo ângulo de contato necessário. São coisas importantes. Outro elemento de máquina, os chamados mancais. Mancais pode ser definido como suporte ou guia em que se apoia o eixo. Tá? Dependendo da solicitação dos esforços, mancais podem ser de deslizamento ou rolamento. Então, deslizamento, esse aqui é um exemplo. Tá? É uma bucha, provavelmente aqui de um latão, né? de um bronze, né? Tem bronze na sua composição. E existe um sistema de lubrificação específico, geralmente é um gotejamento, né? É em óleo, tá? Geralmente não é graxa, é com óleo que essas buchas são lubrificadas, mas tem algumas que são com graxa mesmo. São mancais de deslizamento porque aqui o eixo está inserido aqui dentro e ele vai deslizar sobre a superfície do mancal, tá? Então, nem todo mancal é de rolamento, tá? Existem mancais de deslizamento. Então, o certo não é, eu comprei um rolamento, né? Eu comprei um mancal de rolamento, tá? Você pode comprar as bronzinas lá para o seu motor. Você está comprando um mancal de deslizamento, tá ok? Então, vamos adiante. Aqui os mancais de rolamento. Quando necessitar de mancal com maior velocidade, menos atrito, o mancal de rolamento é o mais adequado. Os rolamentos são classificados em função dos seus elementos rolantes. Então, também tem sistema de lubrificação. Geralmente você tem bicos de lubrificação que vai injetar graxa, geralmente é graxa, dentro dos elementos rolantes. Agora eles não são mais deslizantes, né? O eixo não desliza mais. Mas existe aqui, por exemplo, esfera que está rolando sobre uma pista. Né? Então ela rola sobre a pista, ela não desliza. E aí vem a lubrificação aqui, né? Ao longo do rolamento para auxiliar a diminuir esse desgaste. Então tem aqui os de esferas, rolamento com esferas, rolamento com rolos e rolamento com agulhas ou rolos pequenos, né? São agulhas. Olha só, o de esfera para maiores velocidades, né? A esfera teoricamente ela tem um ponto de contato único, né? É um ponto o contato da esfera. Já o rolo não é um ponto, mas é uma linha,
né? Se você pegar aqui o rolo, digamos aqui, está sobre uma superfície, né? Vamos fazer uma seção aqui. Quando esse rolo está na superfície, o contato é toda essa linha. E as agulhas também, é toda uma linha. Então, altas velocidades, né? E os esforços não tão elevados, os de esferas também suportam elevados esforços, né? Só ter a dimensão adequada, mas não é tanto esforço como os de rolo, tá? Então, altas velocidades, esforços pequenos, até grandes, mas não grandíssimos, né? Esferas. Agora, velocidades um pouco menores, mas elevados esforços, rolos, rolamento de rolo. E quando você não tem muito espaço radial para alojar o seu rolamento, você pode utilizar o rolamento de agulha. Ele vai exigir menos espaço radial para o seu alojamento. Ele é mais fino, né, ao longo do raio aqui. Ok? Então, mancais de deslizamento, vamos voltar aqui. O eixo desliza sobre um elemento de deslizamento que normalmente é feito aí em um material de bronze, latão, bronze, né? Um material que tenha um coeficiente de atrito menor. Geralmente a lubrificação é por óleo, por grafite, por lubrificantes a seco, inclusive, que é o caso do grafite. Mancais de rolamento, pode ser lubrificado a óleo, mas pode ser também a graxa. Você já tem velocidades maiores, esforços mais elevados, desgaste menor, tá? Então, basicamente, são essas as características aí. Ok, vamos lá. Então, aqui, só para vocês conhecerem os elementos, esse aqui é um rolamento, né? Um mancal de rolamento de esfera. Esse anel aqui é o chamado anel interno, tá? Ó, anel interno. O que está de fora é um anel externo. Canal do anel interno é esse sulco que tem aqui, ó. Se você olhar ele de perfil, ele tem um canalzinho ali, ó. Tá? Aqui. Então existe um canal aqui no anel, né? Esse sulco aqui é o canal. Tem o canal do anel interno e o canal do anel externo também. Os dois canais têm anel. Os dois anéis têm canal. A esfera propriamente dita, né? As esferas, e o porta-esferas ou separador. Esse separador é importante, porque se ele rompe, as esferas elas começam a se agrupar e o rolamento, então, rapidamente sofre dano. Por quê? Porque ele acaba, era para ter aqui, ó, uma esfera aqui, uma esfera aqui, uma esfera aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, separadinhas. Então, elas não se afastam uma da outra. De repente, rompe esse separador, ele cai fora. O que acontece? O eixo, se tiver algum esforço radial aqui, ó, ele vai descer e as esferinhas vão se acumular. Então, as esferinhas vão ficar aqui em cima, ó. Essas duas aqui subiram, essas três aqui subiram, ó. 1, 2, 3. E esse eixo pode vir até a tocar na parte externa, tá? Então, o separador de esfera é importante vocês observarem, ele tem que estar intacto, né? Não pode estar danificado. Separador de esfera pode ser metálico, pode ser no material polimérico, né? Tem vários materiais para o separador. Aqui o caso também de rolos, né? Um mancal de rolamento de rolos, né? Também está aqui o separador. Vamos mudar a cor aqui, ó. Esse aqui é o separador, essa aqui é a esfera, esse é o anel externo, esse é o anel interno. O sulco agora dos rolos, ele não é mais desse tipo aqui, né? Não é mais uma conchinha, mas ele é algo similar a isso, né? Então, o sulco, ele é como se fosse uma canaleta, né? Uma canaleta aí, aonde fica alojado o teu rolo.
tá? E aqui a forma do rolamento fechado. Observe que ele tem uma tampa aqui, ele fica isolado do ambiente. Tem rolamentos abertos como esse? Tem. Você pode comprar rolamentos abertos sem essa proteção, né? E muitas vezes em sistemas onde todo o sistema está banhado em óleo, ele é aberto, justamente para que o óleo passe pelos elementos rolantes. Isso aqui também é aberto, não tem proteção nenhuma que feche aqui, né? Porém, esse aqui ele é fechado, existe uma tampa, que ela pode ou não ser semi-hermética, né? A maioria delas não é hermética, né? Ela não é semi-hermética, ela é só uma tampinha, mas tem uma fresta que acaba passando alguma sujeira, ou a mesma graxa, ou o mesmo óleo, ok? Alguns chamam isso aí de rolamentos blindados, né? Só para verificar aqui, ok. Então agora os eixos, tá? Quanto ao carregamento, a carga em eixos de transmissão de rotação é predominantemente uma de dois tipos: torção e flexão. Torção devido ao torque transmitido, que é o que nós temos falado até agora, né? E a flexão devido às cargas transversais em engrenagens, polias e catracas, né? Que carga transversal que é essa? Eu vou voltar um pouco aqui, ó. Então, a hora que perceba, ó, que essa roda aqui faz uma força sobre essa roda movida, essa força aqui acaba fazendo com que esse eixo sofra uma flexão, né? Então é natural, só pelos esforços de transmissão já gerar flexão. Muito mais gera flexão devido ao peso, né? Que isso aqui tem um peso associado, apoiado aqui sobre esse eixo com mancais e tal, né? Então também vai aparecer esforço de flexão aqui, né? Devido a esses pesos aí, tá? Para efeito de cálculo, pode-se identificar o carregamento resultante ou analisar os casos distintos e optar pelo diâmetro que satisfaça a situação mais crítica, é verdade, tá? Então, é muito comum analisar os casos distintos e escolher a situação mais crítica, tá? Nós vamos aqui nesse trabalho, nessa aula, falar apenas da torção. Nós vamos dimensionar o eixo para a torção. Em outro momento, vocês viram lá sobre flexão e dimensionaram sobre flexão, lá nas primeiras aulas. Então, aqui nós vamos focar na torção. Determinou o diâmetro aqui de torção, deu 35 milímetros. Lá na flexão deu 42 milímetros. Ora, então uso de 42. Tá ok? Opa, foi um a mais. Deixa eu só verificar. Isso aí. Tá? É o esforço mais importante no dimensionamento do eixo que nós vamos ver nessa aula. Então, existem duas maneiras aqui representadas para você determinar a torção. Uma delas, quando você tem um binário, que é esse caso aqui, tem um eixo representado por esse cilindro, e desse eixo aqui você tem um binário, uma força que vem para cá, nesse raio, né? Essa força F aplicada nesse raio S, e essa outra força aqui, F, aplicada nesse outro raio S. Então você vai ter F vezes S de alavanca, mais F vezes S de alavanca, ou seja, você vai ter 2F vezes S. Então essa é uma maneira de determinar o momento torsor, ou também chamado de torque, é a mesma coisa, tá? Claro que existem outras maneiras, muitas vezes você já tem lá do teu projeto uma sequência, você já conhece o teu torque, então você vai utilizar aquele valor, tá? Vem do projeto. Mas quando você não tem, essa aqui é uma forma. Outra forma, quando você tem um elemento mecânico, aqui por exemplo uma correia, uma corrente, ou até mesmo uma roda dentada aqui. Essa roda dentada ela está fazendo uma força aqui para a direita, uma força tangencial.
Então, o torque, o momento torsor, é a força tangencial vezes o raio. Então, essa é outra maneira de determinar o torque, tá? Então, fica bem gravado. Outra coisa, as unidades do momento torsor ou do nosso torque é Newton vezes metro no sistema internacional. A força em Newton e a distância em metros. Tá? A mesma coisa aqui para essa outra forma de cálculo. Tá ok? Então vamos seguir em frente. Existem alguns conceitos básicos também relacionados à torção. Vocês lembram que lá atrás nós já comentamos que potência também pode ser calculado pela força linear vezes a velocidade com que esta força está sendo aplicada. Aqui está ela. Então, no caso de uma correia, corrente, roda dentada, né, eu vou ter uma força aplicada aqui na horizontal, tá? E essa força ela está sendo aplicada numa certa velocidade tangencial, tá? Então, olha aqui, ó, chamada aqui de velocidade periférica. Então, a potência é a força vezes velocidade. Nós já conhecemos isso, tá? Mas vocês devem estar lembrados que nós já estudamos agora há pouco que a velocidade periférica é o que? É o ômega R. É a velocidade angular ômega vezes o raio R. Aí você tem a velocidade tangencial ou periférica. Aí essa potência aqui inicialmente, que era força vezes velocidade, passa a ser força vezes ômega vezes R. Veja que eu estou tentando levar isso aqui para o angular. Ó. Eu já tenho um conceito angular aqui, ó, tá? Mas nós sabemos também que a força vezes o raio, quem que é? É o nosso torque, é o nosso momento torsor. Então veja que eu estou num conceito de força linear, mas como eu estou aplicando num caso angular, eu consigo ver agora as grandezas angulares aqui. Vamos botar outra cor aqui. Ó, vai ficar o torque vezes a velocidade angular. Agora esse paralelo ficou bacana. Veja que potência é igual a torque vezes ômega. Então, no linear, é potência igual a força vezes velocidade. No angular, potência igual a torque vezes velocidade, só que a velocidade é angular. As unidades aqui são importantes. Lembra que o ômega no sistema internacional é radiano por segundo. O torque no sistema internacional é Newton vezes metro. Né? Olha lá, vamos voltar lá em cima. Vamos pegar aqui o nosso vermelho. Aqui, ó, a força é dada em Newton. A velocidade é em metro por segundo. Então, Newton, metro por segundo. É o que? É joule por segundo, é potência. Isso aqui vai dar watts. E aqui embaixo, será que vai dar watts? Ó, Newton vezes metro é uma forma de energia, joule. Radiano não é unidade. Vocês têm que lembrar que o radiano é obtido como? Olha o conceito do comprimento do arco. L é igual a 2, desculpa, não é 2 não. É o ângulo θ vezes o raio. Tá? Esse ângulo tem que ser em radiano. Então, o ângulo θ é o que? É o comprimento do arco em metros sobre o raio em metros. Então, metro com metro, ou seja, o θ vai dar em radiano. O que é o radiano? É adimensional, é só uma forma de nós expressarmos que aquele ângulo é radiano, mas o valor de dimensão dele é nulo, ele não tem dimensão, é adimensional. Então, quem que sobra aqui embaixo? Newton vezes metro, que é joule, sobre segundo. Então, vai dar watts de novo. Tá ok? Então, só para confirmar. Então, revisando. Se eu tiver na potência linear, força vezes velocidade. Se eu tiver na potência angular, torque vezes rotação. Tá ok?
Então, a rotação, lembrar que tem que ser radiano por segundo, e o torque Newton metro. Tá? Ok, então gravem bem essa equaçãozinha aqui, ó, torque vezes rotação, porque vocês vão usar nos exercícios frequentemente. Outra coisa, o ômega, ele pode ser dado através da frequência. Ah, eu tenho lá uma frequência de tantos hertz, então meu ômega é 2π vezes f. Tá? Se eu tiver aqui uma frequência de 10 Hz, qual que vai ser o ômega? Vai ser 20 vezes π. Vai dar uns 70, 80 radiano por segundo. Então é outra forma de você expressar a equação. Você só mudou aqui, em vez de você usar o ômega, você usou a frequência. Tá? Mas não fica decorando essas fórmulas aqui. Você deve apenas decorar essa aqui. Não é bem decorar, é lembrar que essa aí é a mesma da força vezes velocidade, só que no ângulo, na rotação, no espaço rotacional, quem é a força? É o torque. Quem é a velocidade? É o ômega, velocidade angular. Tá bom? Então, basicamente, você tem que guardar essa equação aqui para os teus cálculos de potência. E lembrar que o ômega pode ser expresso como frequência, como N de RPM, né? Então, são outras formas de expressar o ômega. E aí você faz as transformações de unidades. Ok? Bom, nós já conhecemos então o torque, de onde ele vem, como ele é calculado. Agora nós precisamos calcular as tensões cisalhantes. Tá? Eu vou fazer um apanhado inicial aqui. Depois nós vamos entrar numa dedução dessas tensões cisalhantes e ver de onde vem essa equação, tá bom? Então a tensão do cisalhamento atuante na seção transversal da peça é definida através dessa expressão. O que é essa expressão? Ela está dizendo o seguinte, que aqui se você pegar a seção de um eixo que está sujeito à torção, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o nosso... eu estou aqui em cima dessa superfície, eu vou ter que pegar, vamos pegar aqui um blackzinho e vamos trabalhar aqui com circunferência. Difícil fazer uma circunferência aqui, mas está aí. Esse eixo está sujeito a uma torção, tá? Então tem um torque aqui aplicado e vamos dizer que ele esteja entrando, não, vamos dizer que ele esteja saindo. Então, se ele está saindo, ele está sendo aplicado aqui, ó. Ou seja, se eu representar o vetor aqui saindo, é esse vetor aqui, tá? Lá dentro do material, isso aqui é um eixo maciço, tá? Vamos supor um eixo maciço. Dentro do material, para mim analisar as tensões, eu preciso saber qual posição que eu estou. Por quê? Porque quanto mais próximo do centro, menor vai ser a minha deformação. Menor vai ser o meu esforço devido à torção. Vocês lembram? Vou colocar aqui, ó, torção, o torque, é igual a força vezes um raio. Então, se o raio é zero, a força é nula. Então, se eu estiver no centro, a força aqui nesse giro é nula. Então, no centro, a tensão vai ser zero. É o que essa equação representa, perceba. A tensão para o raio, isso aqui é o raio, igual a zero, a tensão é nula. Agora, se eu estiver no raio máximo, digamos lá fora, né? Vamos fazer aqui uma seçãozinha aqui, ó, inteira, de cima e embaixo. Se eu estiver lá longe, ó, lá fora, na posição mais distante, eu vou ter a minha tensão máxima, porque eu estou no raio C. Eu estou lá fora no raio C. Vou colocar o raio C aqui, ó, só para lembrar, tá bom? E esse ρ, então, ele é o raio que você vai analisando aqui, ó, é o teu ρ, né? Se for zero, a tensão é nula, se for C, a tensão é máxima. Então, outra coisa, isso aqui é linear, tá? Eu não vou fazer deduções aqui de resistência de materiais, que fica na área das engenharias civil, mecânica e outras engenharias afins, né? Engenharia agrícola também vê isso. Não vamos fazer essa dedução
do porquê dessa linearidade. Mas, enfim, ela é linear, tá ok? Então, olha o que eu posso fazer. Se eu pegar um ponto um pouquinho abaixo, eu vou perceber que a tensão é um pouquinho menor. Um pouquinho abaixo, um pouco menor, até chegar em zero. Então, vou traçar aqui uma linha em vermelho para vocês visualizarem algo. Percebam que quanto mais eu estiver próximo do centro, menor é a tensão cisalhante. E a tensão cisalhante crítica é lá na borda. Tá bom? Então gravem bem isso. Tensão cisalhante crítica é no ponto mais afastado e ela decresce linearmente até chegar no centro. Tá ok? É representado aqui o raio da posição de análise como ρ e o raio mais afastado como o C. Tá bom? Então aqui está. Ó. Aqui essa equação mostra-nos o quê? Que a tensão máxima é atingida lá onde o raio vale C. Tá? Aqui nós utilizamos o R, mas é idêntico ao nosso Czinho. É o raio mais afastado do centro. Tá ok? Quem é o MT? É o nosso torque, que falamos bastante agora há pouco. Quem é o JP? Ah, esse aqui é legal, nós vamos falar daqui a pouco. É o chamado momento polar de inércia. Tá? O momento polar de inércia, ele é uma integral do ρ quadrado dA para uma área completinha, tá? Fechadinha aqui, ó. Eu acho que não cabe bem aqui esse círculo, né? É uma área A. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar uma parte de uma seção circular apenas. Né? Digamos que aqui está no centro. Então, você pega uma amostra de área, um pequeno quadradinho de área dA. Aí pega o raio. Então, está aqui o ρ. Aqui o dA. Então, você pega esse aqui e faz ρ quadrado vezes dA. Mais. Aí pega o outro pedacinho logo acima. E vai fazendo para toda essa área, pedaço a pedaço, você vai obter o momento polar de inércia. Ele dá um balanço da distribuição da área no quadrado do raio. Da onde vem isso? Daqui a pouco a gente vai ver, é bem bacana, tá? Mas a título de curiosidade, vocês não vão precisar deduzir, mas é bom para desmistificar um pouco esses nomes aí, né? Então tá, então olha, a tensão máxima numa seção de um eixo é calculada pelo torque vezes o ponto mais afastado dividido pelo momento polar de inércia, e isso aqui é tabelado. Então, não é para decorar, não é para fazer integral, é para usar uma tabela, tá ok? Então, vamos seguir agora, verificar aonde que da onde nós obtivemos essa equação. Então, vamos lá. Se nós formos analisar, eu vou avançar aqui, ó, pegar essa outra seção. Se nós formos analisar aqui numa seção circular sofrendo uma torção, tá? Então aqui tu tem um torque envolvido. Você analisar a deformação angular chamada de gama, desde o ponto inicial até o ponto final do eixo aqui, né, ao longo de todo o raio, nós conseguimos justamente essa relação aqui, ó, que o gama num certo ponto é igual ao raio daquele ponto dividido pelo raio maior vezes o gama máximo. Ou seja, nós apenas estamos fazendo uma razão dizendo que esses gamas intermediários, aqui essas deformações intermediárias, são uma pequena parcela da deformação máxima. Aqui está o tal máximo, mas poderia colocar o gama máximo aqui, que a ideia é exatamente a mesma. Tá? Então, em vez de eu escrever assim, tem o gama 1, o gama 2, o gama 3, o gama para cada um dos raios, eu escrevo assim, que o gama é igual à posição de análise, seria o nosso ρ, sobre a posição máxima vezes o gama máximo.
Então, isso aqui me dá uma fração do gama máximo, tá bom? Então, guardem isso que é importante. Então, isso aqui é linear de novo. Saio de deformação nula, vou à deformação máxima. Que é gama deformação? Só para lembrar, talvez vocês viram, mas se não viram, vamos ver agora. Então, imaginem vocês aqui como sendo um cubinho visto de frente aqui, um material, né? Isso aqui é um aço, e aí você aplica uma tensão cortante aqui e uma tensão cortante aqui. O que vai acontecer com esse cubinho? Ele vai sofrer uma deformação, ele vai ficar assim, ó, tchuc. Ele vai sofrer essa deformação aqui. Eu acabei isso aqui, ó. Então ele assume essa nova posição em vermelho, tá? Por quê? Porque ele foi sujeito a um esforço cisalhante. Aquele quadrinho sofreu uma deformação e essa deformação é angular, tá? Esse é o gama. Então aqui no começo essa deformação é bem pequena no material. Lá no final ela é bem grande. Então lá no comecinho, vamos pegar aqui em verde, digamos que nos primeiros pontos ali, essa deformação é levezinha, quase nada, né? Basicamente uma coisinha assim. É um gama bem pequeno. Mas lá no final é um gama máximo, tá? Então isso aqui só dá uma relação entre os gamas, tá ok? Vou deixar aqui, depois talvez nós precisamos. Vamos voltar aqui na transparência. Então essa equação aqui dá a relação dos gamas. Lá no centro, se eu colocar zero aqui, eu vou zerar o gama, não tem deformação. Se eu colocar o valor de C, eu vou ter a deformação máxima, ok? A mesma coisa que acontece lá com a tensão de formação, lá na tração e compressão, aonde tensão é igual a módulo de elasticidade vezes deformação, acontece aqui também, aonde a tensão de cisalhamento ou de torção é igual a módulo de elasticidade torsional vezes deformação na torção. Então, essa equação de deformação pode ser transformada para uma equação de tensão, né? Aonde olha lá, se eu multiplicar o G pelo gama, né, que é esse gama aqui, ó, o G pelo gama, eu vou ter o tal, tá? Olha lá. Então, G vezes gama, eu tenho o tal, que é a deformação, tá? E aí, substituindo naquela equação lá em cima, onde gama é igual a ρ sobre C gama máximo, né? Então, lá em cima eu multipliquei por G de um lado, multipliquei por G do outro. Olha o que acontece. Eu vou ter aqui tensão no ponto de interesse é igual a tensão máxima vezes essa razãozinha aqui de ρ sobre C. Essa é a nossa nova equação. Ó, simplesmente saímos de uma equação de deformação e fomos para uma equação de tensão. Por quê? Porque nós multiplicamos pelo módulo de elasticidade torsional. Aqui, ó, módulo de elasticidade transversal, tá bom? Torsional, transversal. Então, multiplicou por G dos dois lados, e aí eu vim para uma equação de tensão, tá? Vamos pôr aqui no magenta para destacar bem aqui, ó. Tensão de cisalhamento, né? Então, uma equação de cisalhamento, tá bom? Vamos destacar mais. Aqui. Pronto. Nós vamos usar essa equação não nesse formato, tá? Nós vamos dar mais uma transformada nela para podermos usá-la, tá bom? Então, a equação obtida mostra que enquanto a tensão de escoamento ou limite de proporcionalidade não for atingido, a tensão de cisalhamento na barra varia linearmente com a distância. Então, se você não entrar na região plástica, isso aqui é válido, né? Se você ficar na região elástica, isso aqui é válido. Então, de novo, se o raio for zero, lá no centro, tensão é nula. Se o raio for C, lá na borda do material, a tensão é máxima.
O valor dessas tensões nós já vamos obter, tá ok? Então vamos seguir aqui na nossa análise. Só deixa eu tirar esse nossa figurinha, vamos colocar mais aqui embaixo. Aqui. Ok. Tá. Então tá. Então, ó, a figura 3.14a mostra a distribuição de tensões de cisalhamento na seção transversal de um eixo circular maciço. Depois nós vamos ver aí uma equação para o vazado também, tá? A figura B mostra a distribuição de tensões de cisalhamento em um eixo circular vazado, justamente, aqui está ele, de raio interno C1 e raio externo C2. No segundo caso, nós temos essa situação, tá? A tensão ela vai partir de um valor mínimo, mas não nulo, aqui em C1, e máximo aqui em C2. Portanto, a tensão mínima é igual a C1 sobre C2 vezes a tensão máxima. Esse valor de tensão mínima é aqui, nesse ponto central, tá? E a tensão máxima, ela já é conhecida da outra equação. É a mesma tensão lá da outra equação, tá? Tensão máxima. Recordamos do item 3.2 anteriormente, vocês não viram essa dedução toda, né? Mostrou que a soma dos momentos das forças elementares que atuam numa seção do eixo circular deve ser iguais à intensidade T do torque aplicado no eixo. Isso aqui está dizendo o seguinte, vou até ampliar essa equação. Deixa eu diminuir o lápis aqui. Olha, se eu pegar cada quadrinho lá da seção, né, cada pequena área da seção, pequena área DA, olha aqui ela, multiplicar pelas tensões que estão aplicadas aqui transversais, né? Vamos diminuir aqui esse lápis de novo. Tem tensões aqui que estão sendo aplicadas, são pequenas forças aqui aplicadas. Então, tensão vezes área vai dar força, né? Força vezes o raio, porque isso aqui tem um centro, né? Aqui está o meu ρ. Força vezes raio vai dar o quê? Vai dar torque. Aqui está ele. Então, a integral em cada pequena área de toda essa área grande, da tensão aplicada no ponto vezes a área vezes o raio, vai ser igual ao torque. É daqui que vai surgir aquela equação que nós vimos do momento polar de inércia. Tá? Substituindo o valor da tensão, que nós já obtivemos anteriormente, vamos voltar aqui na figurinha, deixa eu ver se é nessa aqui, é nessa aqui, ó. Olha aqui, ó. Lembra? Fizemos agora há pouco, ó. A tensão é igual a essa razão do ρ com o C vezes a tensão máxima, tá? Então nós vamos substituir aquele valor lá dentro dessa tensão aqui, ó. Tá? Então presta atenção, ó. No lugar desse sigma, nós vamos botar aquele valor lá, ó. Tá aqui ela, ó. Só que o ρ vai ter que ser integrado. Isso aqui é constante, sai fora da integral. Mas o ρ vai permanecer lá dentro, junto com esse ρ que já existia. Tá? E aí você fica com essa integral de ρ quadrado dA. Então, essa integral aí, ó, do segundo membro, representa o momento de inércia polar J da seção transversal em relação ao centro O. Está aqui, olha só onde é que apareceu o momento polar J, é esse valor aqui, ó. Tá? Aqui, ó. E ele é tabelado. Legal, gente, isso aqui é bacana para vocês conhecerem, saberem de onde vem, né? Os momentos de inércia de primeira ordem, segunda ordem, vocês já usaram em cálculos de vigas, usaram lá na flexão. Quem que era ele? Era o I, lembra? Do IX, o IY e assim por diante. Agora tem o J. Então, os I's é para flexão, né? Para a parte linear da coisa. E o J é para torção, é para a parte angular do cálculo. Tá? Então, olha só, o torque é o que? É a tensão máxima vezes o momento polar dividido por C. Quem é o C?
é o máximo raio. No nosso caso, o ρ é o máximo valor do raio, tá? Vamos continuar então. Vamos subir aqui. Deixa eu só ver isso. Mas a gente, no nosso caso, né, nós queremos calcular essa tensão máxima. Então, vamos simplesmente na equação anterior isolar a tensão máxima. Então, a tensão máxima aplicada numa seção é o torque vezes o ponto mais afastado do centro, dividido pelo momento polar de inércia. Tá? E se você quer a tensão em qualquer ponto lá dentro da seção, você pode se utilizar dessa equação, mas isso não é comum, tá? Eu estou dentro de uma seção, aqui é o centro da seção, eu quero saber a tensão cisalhante aqui. Ora, é só pegar esse raiozinho ρ, tá? Daqui até lá, multiplicar pelo torque que você tem aplicado aqui, né? Tu tem um torque, e dividido pelo momento polar, você vai ter a tensão aplicada, tá? Mas isso nós não vamos utilizar no nosso cálculo. Nós vamos usar mesmo essa equação. Essa vocês têm que anotar aí no caderno de vocês. Como eu já tinha passado ela nessa transparência aqui, ó. Torque vezes raio sobre J, tá? É exatamente essa, ó. Torque vezes o raio máximo sobre o J, tá ok? E esse aqui é para achar em qualquer ponto. Mas a gente não vai trabalhar com essa equação. Agora, se aquele eixo for vazado, né? Primeiro, vou passar aqui dois J para vocês. Primeiro J. Esse J é para uma seção circular cheia. É um eixo maciço. Então, a seção circular cheinha. Tá bom? Agora, se for vazado, né? Tem isso aqui e tem um oco lá dentro. Inclusive, o material é muito mais aproveitado quando são eixos vazados. Às vezes, você pega daqui para lá, ó, desse maciço para cá, às vezes você tem que aumentar um pouquinho o diâmetro, mas pouca coisa, só que se diminui muito o material. Então, por que isso acontece? Porque você solicita o material em posições mais afastadas do centro. E nas posições mais afastadas, você tem tensões maiores. Então, você praticamente concentra o teu material nas piores regiões, onde tu tem maiores tensões, tá? Então, se você quiser reduzir peso de uma máquina, uma saída é essa, é você utilizar eixos vazados, né? Claro, utilizando o devido cálculo, com o devido J, né? E o J para essa seção aqui vazada, qual que é? É esse aqui, ó. Meio π C2 na quarta menos C1 na quarta. Quem que é C2 e C1? Vamos só verificar, se não me engano, na próxima transparência. Não. Só um pouquinho que eu vou ver aqui para não... Mas já dá para perceber aqui, ó. Tá, já está dá bem explícito aqui, ó. O C1 é o raio interno, tá? Então é essa seção que eu vou pintar aqui com outra cor, ó. Vou colocar aqui de amarelinho, tá? Então vamos aumentar aqui o nosso pincel. O C1 é aqui dentro, ó, tá? É como se fosse o momento polar de inércia dessa área aqui, tá? Então eu teria aqui, ó, esse aqui é um J, vamos chamar aqui J1, né? E se eu pegasse o momento polar de toda a área esse inteirinho aqui, seria o nosso J2, tá? Como se eu pegasse inteiro. Deixa eu diminuir o lápis aqui. É como se eu pegasse tudo aqui, ó, tudo aqui. É o J2. Então eu faço quem? Eu faço J2, que é o momento polar maior, menos o momento polar menor. E o sobra aqui, então, o momento polar de inércia somente do eixo vazado. Tá bom? Então fica bem gravado. Esse aqui, ó, meio de π vezes o raio na quarta para o eixo maciço e meio de π, daí o raio maior na quarta menos o raio menor na quarta para o eixo vazado. Tá ok? Então, aprendemos duas coisas nessa etapa aqui, nessa parte da tensão. Primeira delas, a equação da tensão, e segunda delas, da onde vem o J, né? Esse J,
E ainda terceira, né? O J para uma seção maciça e o J para uma seção vazada de um eixo circular, tá? Tem tabelas para outros tipos de seções, mas como esses aqui são os principais, nós vamos ficar nessas duas, tá ok? Então, sigamos adiante com esses nossos subsídios. Então, tá aqui agora. Vamos para o dimensionamento na torção. Bom, tensão máxima é o que eu estou aplicando lá no meu material, né? A tensão que eu vou colocar ali é o valor da admissível, né? Essa tensão máxima não pode passar admissível. Momento torsor é o nosso torque, que vocês já estão cansados de ouvir dele. E esse WP? Quem que é esse WP? Ora, o WP a gente chama, tá aqui embaixo, ó, módulo de resistência polar. Marca bem aí, ó. O WP é o nosso J, só estou colocando aqui, ó, sobre o nosso, deixa eu ver, só um pouquinho, vamos voltar aqui para você ver a equação, ó, é o J sobre o raio máximo, no nosso caso aqui, ó. Então, J sobre o C, tá? Tá? Só confirmando aqui, né, a nossa tensão máxima está aqui, ó. Então, eu só vou isolar aqui, ó, isso é o J sobre o C, tá? Então, esse WP é apenas o quê? É você pegar o J e dividir pelo máximo raio. Então, isso aqui é tabelado. Nossa, essa cor não está combinando muito bem com esse fundo, né? Vou ter que mudar pelo menos por agora, ó. Isso aqui também não combinou. Vamos deixar preto mesmo aqui. Então, isso aqui é tabelado, né? Você vai procurar nas tabelas. O C também, de certa forma, é tabelado, mas é um valor da geometria da tua análise, tá? Então, é o máximo ρ, é o raio máximo, tá? Muito comum, preste atenção, tem empresas que fornecem perfis, fornecem catálogos, e nesses catálogos dos perfis, eles já fornecem o WP, ou seja, já tem o J e o C junto. Então, você só vai pegar o teu torque, dividir pelo teu WP e você sabe a tensão que está atuando máxima naquele perfil lá, tá? Não estou falando que essa aqui é a tensão que você vai usar lá no teu projeto. Estou falando que isso aqui é a forma de calcular ela. Após calculada é que você vai comparar com a admissível. Se essa aqui for maior que a admissível, opa, eu tenho que melhorar o eixo, aumentar o eixo. Se essa aqui for menor do que a admissível, o eixo suporta, tá bom? Então, só revisando, ó, tensão máxima de cisalhamento em Pascal, momento torsor em Newton por metro, momento polar de inércia, que é o J, faltou o J aqui, né? Momento polar de inércia, a unidade é na quarta, percebam isso, vou até voltar aqui um pouquinho, olha lá o cálculo dele, acho que foi nessa aqui, ó. Olha aqui o cálculo do J. O J é calculado por raio na quadrado e área. Então aqui tu tem metro quadrado e aqui tu tem metro quadrado. Então vai dar metro na quarta para o J. Tá bom? Então aí está. O raio em metros e o WP é só você pegar aqui, ó. Se o J está metro na quarta e o C é em metro, portanto o WP vai dar metro na terceira, né? Você simplifica aqui metro na terceira, tá aqui, ó. Tá? Então essa equação você vai usar. E as tabelas, e eventualmente aquela anterior também, no lugar do JP, você ter aqui tensão máxima, né? É igual ao torque vezes o C sobre o J, né? Essas duas equações aqui vocês vão usar. Equaçãozinha tranquila, né? Opa, acho que eu passei um pouco. Passei uma. Aqui, ó. Então, lá no dimensionamento, é importante vocês terem uma boa noção de quem é quem lá nas grandezas. Já falamos do torque, já falamos do JP, momento polar de inércia, ou simplesmente J.
Já falamos da tensão máxima, já falamos do WP, que é a união do J com o C, né? Inclusive, vamos colocar aqui, ó, o Czinho também, né? Vou colocar o C aqui, tá? Então, falamos várias coisas, estão praticamente prontos para dimensionar. Só precisa fazer uma breve análise, principalmente questões de velocidade. Foi falado antes, ó, se você tiver a frequência, para você achar o ômega em radiano por segundo, basta multiplicar por 2π. Afinal, Hertz é o que? Hertz é um ciclo ou volta por segundo. Então, se eu tenho um ciclo, ou seja, uma volta, quanto que é? É 2π. Tá? Então, basta multiplicar por 2π, tá bom? Ainda, se você quiser calcular aqui, utilizando a velocidade periférica, né? Você pode utilizar-se dessa equação aqui, ó. Vp é em metro por segundo, a velocidade periférica. Então, você pega a velocidade periférica e divide pelo raio, né? Você tem lá na periferia, né, o Vp, e aqui tu tem um raio, né, até o centro de interesse, né? Tem um raio. Então, você veja, ó, você tem metro por segundo dividido por metro, né? Metro por metro vai te dar o radiano. Então, radiano por segundo, tá bom? A frequência, daí, se você quiser achar a frequência, é só você isolar as equações anteriores e você localiza a frequência. E quando você tem em RPMs, lembra que é o que? É rotação por minuto. É quase que uma frequência em Hertz, só que aqui está em Hortes, né? Brincadeira, né? É rotação por minuto. Então, aqui seria a rotação por 60 segundos. Tá? E a cada rotação é 2π. Então, você multiplica por 2π, divide por 60. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se foi... tá aqui, ó. Aqui, ó. Multiplica... É que aqui está colocado de outra forma, né? Está transformando para RPMs, né? Pega-se a velocidade periférica e transforma para RPMs. Pega-se a frequência e transforma para RPMs. Veja, a frequência multiplica por 60. Você tem RPMs. Aqui está em ciclos por segundo e aqui vai ficar em ciclos por minuto. Tá bom? Então, são apenas equações de transformação. E se você quiser a velocidade periférica e tiver o ômega e tiver o F, né? Ou tiver ainda a rotação N, você pode utilizar essas relações aqui, tá? Então, é uma forma de você fazer transformações, né? Particularmente, eu gosto de orientar que o ômega nosso, né? Vou até colocar aqui em outra cor. O ômega nosso, vamos colocar em verdinho, né? Vou fazer um cantinho aqui, ó. Ixi, o verde ficou péssimo, né? Vai ter que ser uma cor, um azulão aqui. O ômega é o que? É em radianos. Vamos fazer uma flechinha. Radianos por segundo, tá? Da rotação N, que é em RPMs, olha só. Rotação por minuto. Então, daqui de rotação por minuto para lá, o que você tem que fazer? Ora, tu tem minuto, então, no lugar de 1 minuto, você coloca 60 segundos. Então, se divide por 60, você tem segundos. Em cima, você tem uma rotação, você quer levar para radiano, cada rotação tem 2π radianos. Então, você multiplica por 2π. E embaixo, você multiplicou por 60. Então, de rotação por minuto para radiano por segundo, você multiplica por 2π e divide por 60. Mas não decore assim, né? Sempre vá para a unidade, tente da unidade você chegar na unidade desejada, tá bom? Agora, a velocidade periférica, né? A velocidade periférica você tem que lembrar que a velocidade periférica é o ômega vezes o raio, né? E se tu tiver o ômega, multiplica pelo raio, tem o Vp. Eu tenho o Vp, quero saber o ômega, então divide pelo raio. Inclusive, essa equação está aqui em cima, ó. Vp dividido pelo raio vai te dar o ômega, né? Então,
eu prefiro trabalhar só com essas três aqui e fazer a análise, tá? Não ficar decorando muitas equações, né? Ok? Então vamos ver se tem mais alguma transparência. Tem. Essa aqui então, ela vem já para os finalmente, tá? Então perceba, ó. Primeiro, momento torsor. Se você não tiver ele conhecido, você pode calcular com a força tangencial vezes o raio. Tensão máxima é o nosso torque sobre o WP. Potência é π vezes o momento torsor vezes o N sobre 30. Da onde veio isso, professor? Veio lá de trás, aonde aqui era torção vezes o ômega, né? Mas aqui nós apenas queremos colocar para vocês que é muito comum ter o N em RPMs, né? Então aqui em vez de ter o ômega eu quero levar para RPMs. Então eu vou ter radiano por segundo, né? Então eu multipliquei por 2π, agora eu vou dividir por 2π. Não, aqui, lá eu tinha só um pouquinho, deixa eu só dar, já vou aqui, ó. Veja que aqui originalmente é 60 e aqui é 2π. Justamente, ó, 2π vezes n dividido por 60 é a transformação do ômega para, desculpa, do n para ômega. Então, esse conjunto aqui, ó, marcado aqui, ó, esse conjuntinho aqui, ó, 2πn e 60, ele é o próprio ômega, tá? Então, é só para enfatizar isso para vocês. Essa aqui é a potência. Por que que nós escrevemos ela dessa forma? Até vou apagar essas anotações. Vou deixar só assim, ó, igual ao torque vezes ômega. Porque é muito comum nas máquinas, já falei, vou repetir, você ter a rotação em RPMs ao invés de radiano por segundo, tá bom? E o torque, lembram, né? É Newton vezes metro, tá? Mas tem lugares que às vezes o torque está em quilograma força vezes metro, tá? Antigamente era muito comum. Hoje já é menos frequente. Cuidado, tá? Na hora de usar. Aqui, do jeito que está posto, você vai usar Newton vezes metro. E o N em RPM, ok? E a potência aqui vai sair em quê? Em watts. Tá? Então, aqui embaixo também outra forma do cálculo da potência, né? Só para exemplificação. Olha aqui onde é que está essa equação. Torque vezes o ômega, né? E no lugar do ômega ainda pode ser usado esse 2πf, né? Enfim, só para vocês recordarem essas questões aí. Então, seria isso. Vai ter mais uma aula síncrona ou assíncrona com exercícios para serem resolvidos. O professor Colin vai trabalhar esses exercícios com vocês. Bons estudos, revisem a aula, tirem os pontos importantes, façam as anotações para vocês poderem trabalhar com mais tranquilidade. Vou lembrar ainda, né, a nossa tensão admissível vai ser trabalhada aqui dentro. É aqui que vai vir a nossa tensão admissível. Se esse máximo for maior que admissível, tem que melhorar o eixo, aumentar o eixo ou diminuir o torque. Se esse máximo aqui for menor que admissível, então o eixo vai suportar o esforço sendo trabalhado, ok? Só para relembrar. Forte abraço, nos encontramos.